Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Essa semana completamos 4 anos do primeiro caso de Covid-19, né? Infecção pelo SARS-CoV-2 no Brasil, tá certo? Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês e mostrar também a situação atual de como é que está o Covid. Lembrar, pessoal, Covid, então, ele entrou como um vírus novo, né, da família coronavírus. Já tem outros da família coronavírus circulando, principalmente em crianças, desde sempre, tá certo? Mas essa nova variante, né, de Covid, de coronavírus, entrou provavelmente lá na cidade de Wuhan, na China, na comunidade, e daí se espalhou pelo mundo inteiro. Então, uma coisa interessante notarmos é que a adaptação do hospedeiro, nós, humanos, os infectados, e o vírus, ela é dinâmica, tá certo? Ela vai mudando conforme o vírus vai se transformando. A tendência de um vírus novo é ele ser mais virulento do que um vírus que está há muito tempo na sociedade, tá certo? Ele vai perdendo a virulência. Então, vou mostrar para vocês aqui os casos novos por semana epidemiológica, mostrando que ali no início do gráfico é a semana 1 de 2024 desse ano, tá certo? Mostrando que após o carnaval, como esperado e como acontece quase todos os anos, pela aglomeração existe um aumento de casos, tá? Mas ao mesmo tempo que existe um aumento de casos, a gente pode mostrar aqui nesse segundo gráfico que os óbitos desde 2020 desde 2021 vem caindo. O que acontece aqui? Nós tivemos a introdução do vírus em 2020, em 2021 nós tivemos um grande azar aqui no Brasil, que foi a mutação de Manaus, aquela P1, tá certo? Que foi uma mutação muito virulenta, ele tinha um tropismo ao pulmão muito grande, tá certo? Ele entrava pela forma direta, né, pelo receptor TMPRSS2 no pulmão e fazia aquelas lesões em vidro fosco no pulmão com muitíssima frequência. Foi um grande azar, isso tudo aconteceu. Essa subvariante da Covid-19, ela não se espalhou para o resto do mundo. Por quê? Porque logo na sequência as variantes começaram a ficar mais infecciosas e, como é o esperado, menos virulentas. Então, se nós olharmos hoje os óbitos novos por semana epidemiológica de notificação, desde o início da pandemia, vou botar o gráfico aqui para vocês, nós temos a menor taxa de óbitos pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, desde o início. Então, apesar de nós termos um aumento expressivo até, voltou a aparecer Covid-19 no consultório, nós temos uma letalidade baixa, muito baixa, a mais baixa até hoje, desde o início da pandemia, mostrando que o vírus e o ser humano está adaptado ao vírus, sim, mostra isso, mostrando também que o vírus está perdendo a sua potência em causar problemas nos pacientes que são infectados. Isso aconteceu principalmente depois da introdução da Omicron no mundo, tá certo? Hoje nós seguimos com a Omicron, subvariantes da Omicron, ele vai se transformando, mas ele mantém, então, como toda boa Omicron, uma baixíssima virulência. Eu não interno paciente com Covid há mais de 1 ano e meio, tá certo? Então, que é muito positivo. Aqui no sul do Brasil, eu tenho um outro gráfico para mostrar para vocês, segue sendo uma região que tem ainda bastante óbito por Covid, tá certo? É a menor taxa de óbitos até agora, mas em relação ao resto do país, como mostra o gráfico aqui, existe ainda uma porcentagem de óbitos acontecendo pelo SARS-CoV-2, tá certo? Esse update que eu queria mostrar para vocês mostra que nós temos que ter pensar em Covid ainda hoje em dia, tá certo? Num contexto epidemiológico de baixa incidência de SARS-CoV-2 na comunidade, os testes rápidos, aquele que tem na farmácia, de antígeno, né? Ele tem uma possibilidade de falso negativo muito menor. Então, o
teste rápido para Covid, mesmo de farmácia, não precisa ser o de biologia molecular, ele tem uma fidedignidade muito interessante numa população que tem baixo vírus circulando. Quando nós tínhamos, vamos pensar ao contrário, quando nós tínhamos muito SARS-CoV-2 circulando na comunidade, um teste rápido negativo, ele provavelmente era um falso negativo, até porque nós tivemos pouquíssimos casos de influenza concomitante a surtos de SARS-CoV-2. Era um ou era outro. E geralmente é assim mesmo, tá? Os vírus, eles têm aí uma dominância na circulação da comunidade. Segue os mesmos fatores de riscos para SARS-CoV-2 grave, para Covid-19 grave, que é idade avançada e comorbidades, tá certo? As crianças continuam indo muito bem com Covid-19, com doença muito branda, tá certo? Como sempre foi, desde o início da pandemia, não importa o quanto gritassem para dizer que não era assim. Sempre foi assim. Criança e SARS-CoV-2, crianças e coronavírus, elas vão muito bem com eles, elas têm uma imunidade muito boa, elas não inflamam tanto pelo vírus, tá certo? E quando se estratifica aqueles pacientes pediátricos que foram muito mal com SARS-CoV-2, que internaram, que mesmo evoluíram para óbito, eles mostram um padrão muito interessante de criança. E qual é esse padrão? 2 ou 3 comorbidades graves, tá certo? Geralmente doenças neurológicas severas e mais algumas comorbidades que fazem com que o fator de risco do hospedeiro, no caso da criança, seja impositivo para que se cause um SARS-CoV-2, uma Covid-19 mais grave. Então, Covid-19 criança, não existe preocupação. E é assim desde o início da pandemia. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.